A equipe do Águas do Cerrado, eu, o professor Murilo, né, e alguns estudantes aqui do curso de Geografia da universidade, tivemos ontem, dia 19, quinta-feira, próximo mais ou menos aí entre as 16 e as 17 horas, portanto nós estamos falando de coisa de aproximadamente 48 horas depois do acidente ocorrido, nós estivemos na localidade de onde o agrotóxico foi arremessado com o tombamento do caminhão. O cenário que nós nos deparamos não é um cenário animador. Nós encontramos ali inúmeros frascos de fungicidas e de herbicidas jogados próximos ainda à beira do rio, né? Nesse intervalo de tempo, nessas 48 horas de terça até quinta-feira, deu uma chuva, né? Caiu um pouco de chuva nesse intervalo de tempo, o que vem ainda a piorar a situação, porque tudo indica, evidentemente precisa fazer exame para dar análise da água para poder confirmar isso, mas tudo indica que esse agrotóxico atingiu o leito do rio, né? É estranho, 48 horas depois do ocorrido, a carga ainda está no mesmo local, né? Em tese, levando em conta protocolos de desastres ambientais, é bom dizer que a cidade de Goiás já vivenciou em outros momentos desastres ambientais, não com agrotóxico, mas a coisa de 1 ano e meio atrás, em abril do ano passado, todo mundo deve se recordar disso, 40 mil litros de óleo diesel foi jogados ali, também com tombamento de caminhão, foi jogado no córrego Gouveia, e ali se estabeleceu um protocolo, né? Tentou-se cumprir um protocolo que, diga-se de passagem, cumpriu-se pela metade, né? Há um estranhamento de comportamento em relação a esse acidente de agora que corre o risco, veja bem, eu não estou sentenciando nem afirmando, mas eu estou alertando, dizendo que corre o risco nem do protocolo pela metade que foi executado no acidente do córrego Gouveia com os 40 mil litros de óleo, sequer isso vai ser executado no caso dos agrotóxicos do Rio Vermelho. Por que eu digo isso e explico? O protocolo de desastres ambientais diz o seguinte: primeiro passo, identificar qual é a carga perigosa. Como é que você identifica qual é a carga perigosa? Pela nota fiscal, né? E aí há um conjunto de suspeições se a carga tem ou não tem nota fiscal. O poder público precisa ter transparência nas informações em casos de acidentes ambientais. É preciso eliminar essas suspeitas, né? Há ou não há nota fiscal em torno da carga transportada? A carga transportada, ela foi transportada de forma correta, regular, ou ela é um transporte irregular? Por que é preciso clarear isso? Porque se ela for uma carga regular com nota fiscal, você tem um conjunto de ações a serem desenvolvidas. Se ela não for uma carga regular, muda-se completamente qual é a ação desenvolvida, né? Então precisa ter clareza se existe nota fiscal ou se não existe nota fiscal. Se existir a nota fiscal, levando em consideração que a carga e o transporte é regular, né, qual é a primeira coisa a ser feita? Muito provavelmente, quem transporta uma carga dessa, transporta com seguro. Todo mundo que transporta agrotóxico via terrestre, e aí transporte via terrestre é sujeito a acidente. Geralmente as pessoas fazem isso com seguro, mesmo porque o valor da carga não é um valor barato, né? Então ninguém faz isso sem ter um seguro acionado. Então, num primeiro momento, a primeira coisa a ser feita é acionar o seguro. Quem é que aciona o seguro? A transportadora, né? Quem é que é responsável pelo transporte da carga. O que esse seguro o que se pode fazer com esse seguro? Por exemplo, isso foi feito no caso do despejo de óleo no córrego Gouveia, né? Contratar uma empresa mitigadora do dano ambiental. Você tem lá um dano ambiental e um risco eminente de um dano ambiental. Então você contrata uma empresa mitigadora, né? Parece que essa empresa foi contratada e chegou aí no dia de ontem. Qual é o papel dessa empresa? No primeiro momento, retirar a carga e no segundo momento, fazer o monitoramento e a avaliação e a recuperação dos danos ambientais. Agora, tudo isso, a empresa é uma contratada. Ela precisa fazer um contrato de prestação de serviço com o responsável pelo dano, que no caso aí
é a transportadora, né? Qual é o papel do município? O município precisa se resguardar. O município não pode entregar o seu patrimônio ambiental para uma empresa, seja ela qual for. Ele precisa se resguardar, ele tem que ter as suas garantias de que o serviço, por exemplo, da prestadora ou da empresa de emergência ambiental vai ser executado. Não pode ser tratado no âmbito meramente de uma confiança. É preciso se resguardar nesse sentido. Como é que o município se resguarda nesse sentido? Ele faz o registro do dano ambiental, isso é um papel do município. Ele faz registro no Sistema Nacional de Desastres Ambientais. Por que é importante fazer o registro? Porque na medida em que o registro é feito, o município tem a possibilidade de carrear recursos federais para poder fazer a recuperação ambiental. Se o registro sequer é feito, ele não vai ter recurso para poder fazer a recuperação ambiental. Então, fazer o registro no Sistema Nacional de Desastres Ambientais é de fundamental importância. Não tenho notícia se a Secretaria Municipal de Meio Ambiente aqui de Goiás fez o devido registro. Não tenho notícia, né? Mas é necessário. Se não foi feito, é necessário fazer o registro, porque, repito, abre-se a possibilidade do município ter recursos federais para poder fazer o trabalho de emergência, a mitigação e o processo de recuperação da área que foi atingida. Nessa conversa que nós tivemos, ao entrar em contato lá na localidade com a área, né, a empresa estava lá e a empresa faz o que qualquer empresa faria, né? Inclusive no caso do derramamento de óleo diesel no Gouveia foi a mesma coisa. O que a empresa dizia naquela época? Não atingiu o Rio Bagagem, por exemplo, né? O que a empresa fala agora? Que não atingiu o Rio Vermelho. Olha, a possibilidade do agrotóxico, desse inseticida e desse fungicida não ter atingido o Rio Vermelho é muito pequena. Porque quem conhece ali vê que é uma área muito inclinada, você tem agrotóxicos líquidos e que deu chuva logo após. Não foi uma chuva lá das muito fortes, mas foi uma chuva. Portanto, muito possivelmente, esse agrotóxico contaminou o Rio Vermelho. Mas a empresa está dizendo que não, né? Ao menos num contato verbal que a equipe nossa teve com os empregados dessa empresa ali na área do tombamento do caminhão. A empresa está levando em consideração que o contato do agrotóxico com o Rio Vermelho é simplesmente se a carga tivesse caído dentro do Rio Vermelho. Não, né? É fato, a carga não caiu dentro do Rio Vermelho, mas o líquido vazou. E no que o líquido vazou, evidentemente, pela gravidade, ele escorre para o rio. Fizeram ali uma contenção de mais ou menos uns 20 metros, né, de largura, só que é uma contenção para poder impedir que materiais que ficam na superfície da água se expandam, né? Vá em direção ao rio. O agrotóxico não é igual ao óleo, por exemplo, né? Ele não é objeto que fica em suspensão. O agrotóxico se mistura com a água e ele passa por baixo com a maior facilidade, inclusive, dessa tentativa de contenção que foi feita. Está sendo noticiado aqui hoje, nos meios de comunicação aqui do município, né, que o trabalho dessa empresa que está lá na GO fazendo a retirada vai demorar 4 dias. Isso me preocupou, né? Porque olha só, 4 dias vai demorar para retirar o agrotóxico de lá. Retirando o agrotóxico de lá, resolveu o problema? Não. Esse agrotóxico fica fixado no solo, esse agrotóxico fica fixado no fundo do rio e esse agrotóxico também vai para a água, né? E está também sendo noticiado que a SEMAD está fazendo o monitoramento. Nada contra a SEMAD fazer o monitoramento, né? Só que o que diz os protocolos de desastres ambientais? Essa empresa mitigadora, né, que está aqui já na cidade, ela tem que apresentar um plano emergencial para as autoridades públicas municipais, né? Esse plano emergencial foi apresentado ou não foi apresentado? Na experiência anterior, que é na experiência do óleo diesel lá do Gouveia, foi apresentado simplesmente um plano da retirada do óleo.
Porque a empresa foi contratada, a empresa transportadora, ao acionar o seguro e contratar a empresa mitigadora, só contratou para poder retirar o óleo. Todo o monitoramento a posteriori não foi feito e o dano, inclusive, está sem monitoramento, no caso ali da GO 070 até os dias de hoje, né? Nós não podemos repetir esse erro no caso do agrotóxico, né? Então é preciso estabelecer, é preciso cobrar qual é o plano que a empresa mitigadora tem. E é obrigação dela apresentar isso para a Secretaria Municipal de Meio Ambiente. Eu não sei se foi apresentado o plano, não vi ninguém até agora dizer em torno desse plano, né? Ou seja, tomara que eu esteja errado, mas tudo indica, o caminho até agora traçado é que vai ser retirado de lá o material, e o material vai ser retirado porque ele é uma carga de elevado preço, ele é valioso, é valiosa aquela carga, e que posteriores à retirada de carga, simplesmente se encerra o assunto. Não se encerra. O agrotóxico fica presente no solo e na água por volta de 120 dias. Então, minimamente, é preciso ter o monitoramento daquela área por volta de 120 dias. E precisa fazer a recuperação, porque é preciso retirar o solo, inclusive, contaminado. Quem é que vai pagar por isso? Se a prefeitura não fizer o registro no sistema de drenagem, o prejuízo vai ficar, do ponto de vista financeiro, descoberto. Quem é que vai pagar? E não tendo como paga, significa que não vai se resolver o problema. Só que aqui é uma área que a população da cidade de Goiás frequenta muito, né? É uma área muito frequentada. E aí você tem risco eminente de saúde pública. Nós não podemos deixar um contaminante no solo, nós não podemos deixar um contaminante na água e a população tomando banho na Carioca, colocando, portanto, a sua saúde em risco, né? Portanto, é preciso que a Prefeitura Municipal, é preciso que a Secretaria Municipal do Meio Ambiente cobre da empresa mitigadora contratada qual é o plano de emergência, para saber se eles vão simplesmente retirar o agrotóxico e vão embora, porque os meios de comunicação aqui da cidade estão dizendo que o trabalho vai demorar 4 dias. Não se faz recuperação por contaminação de agrotóxico em 4 dias. Em 4 dias, a única coisa que faz é pegar lá o agrotóxico, que ainda é possível a empresa recuperar, e levar ele embora. O prejuízo ambiental fica lá. E aí, é preciso cobrar responsabilidades nesse sentido. E repito, para que se cobre responsabilidade e que para que se tenha possibilidade de recursos, é necessário que a prefeitura faça o registro do desastre ambiental no Sistema Nacional de Desastres Ambientais. Nós não podemos empurrar mais uma vez esse desastre para debaixo dos tapetes, porque a cidade está acumulando prejuízos ambientais atrás de prejuízos ambientais, e se nada for feito, a saúde humana começa a ficar em risco.